Olá, meus amigos, meus irmãos, que a graça e a paz de Cristo esteja conosco neste dia. Amém? Estou fazendo esse vídeo apenas para trazer um breve resumo da lição da Escola Sabatina dessa semana. Como gravamos apenas no sábado e também no domingo, então resolvi fazer este vídeo único para trazer aí comentários e um breve resumo da lição durante essa semana, especificamente a partir de segunda até hoje. Como você sabe, durante essa semana estudamos sobre o dilúvio, esse evento incrível, marcante e conhecido de todos nós. Estamos estudando no contexto geral o livro do Gênesis e já estudamos na primeira semana sobre a criação e agora na lição número 4 o autor traz um paralelo, faz uma comparação entre o dilúvio e a criação. No capítulo 7 de Gênesis encontramos palavras como sete, encontramos também palavras como macho e fêmea. Os animais que foram colocados na arca, a expressão usada é que foram colocados segundo cada uma a sua espécie. Encontramos também palavras como animais, aves, a expressão animal que rasteja e também a expressão fôlego de vida, ou seja, isso nos faz lembrar do relato da criação e nos faz entender que o mesmo Deus que criou todas as coisas é o Deus que pode destruir. Além disso, ou mais importante do que isso, é que essa destruição, através do dilúvio, transmitia uma mensagem de esperança, porque o dilúvio foi uma nova criação. No relato da criação, as águas estavam todas juntas, e é dito que Deus fez separação das águas. E no relato do dilúvio encontramos a reunificação das águas, ou seja, Deus precisou desfazer as coisas, destruir para poder recriar. Da mesma forma, o evento da volta de Jesus trará a destruição deste mundo para que Deus faça um novo céu e uma nova terra. Amém? Esse conceito de destruição e recriação podemos encontrar também em nossa vida pessoal. Às vezes a gente tem que perder algo para poder crescer em alguns aspectos da vida. Perdemos, mas ganhamos coisas mais importantes. O próprio exemplo do batismo é a decisão de morrer para o mundo e de nascer para o reino de Deus. Amém? Você sabe que a vida cristã é uma vida de renúncia. E esta, muitas vezes, é a maneira que Deus tem para lidar com o ser humano e também para preparar o seu caráter para a eternidade. E falando sobre o dilúvio, no livro Patriarcas e Profetas, na página 71, a autora diz que à medida que a violência da tempestade aumentava, árvores, edifícios, pedras e terra eram lançados para todos os lados. O terror das pessoas e dos animais era indescritível. Por sobre o estrondo da tempestade ouvia-se o pranto de um povo que tinha desprezado a autoridade de Deus. O próprio Satanás, obrigado a permanecer no meio dos elementos em fúria, temeu por sua existência. De fato, o dilúvio teve um efeito avassalador, destruidor, aonde aniquilou a vida na terra, com exceção de Noé e sua família e dos animais que entraram com ele na arca. E a Bíblia diz que Deus se lembrou de Noé. No capítulo 8, verso 1, é dito que lembrou-se Deus de Noé e de todos os animais selváticos e de todos os animais domésticos que com ele estavam na arca. Deus fez soprar um vento sobre a terra e baixaram as águas. Olha que interessante. A lição destaca que o verbo zaká, que significa lembrar, mostra que Deus não havia se esquecido de Noé. Ou seja, Deus se lembrou da promessa que foi feita de salvar Noé e a sua família. Às vezes a gente pensa que Noé foi salvo do dilúvio porque ele era um homem justo, íntegro, reto, porque ele merecia. Noé se salvou porque ele era um homem temente a Deus, mas a verdade
é que Noé e sua família foram salvos naquela destruição unicamente pela graça de Deus. Em Hebreus 11, verso 7, é dito que pela fé Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem pela fé. E a primeira coisa que Noé fez quando saiu da arca foi levantar um altar ao Senhor, e ali ele ofereceu sacrifícios. Ou seja, Noé estava dando uma oferta de ação de graças, expressando a sua gratidão a Deus por ter salvado a ele e a sua família. Antes que Noé construísse uma casa para si, ele construiu um altar a Deus. Certamente os animais que ele tinha à disposição para oferecer o sacrifício eram poucos, mas ele ofereceu o sacrifício a Deus, reconhecendo que tudo pertencia a Deus. Aqui fica um exemplo para nós. Assim como Noé, nós devemos também reconhecer que todas as coisas pertencem a Deus. Que se estamos vivos, se temos alguma coisa, é pela graça divina. Portanto, meu amigo, na prosperidade ou na dificuldade, devemos reconhecer e sermos fiéis a Deus. Interessante que um dos atos de Deus após o dilúvio foi novamente estabelecer uma aliança com Noé e com toda a humanidade. No capítulo 9, no verso 9, Deus faz uma aliança. Ele diz: Eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência. No verso 11, estabeleço a minha aliança convosco, não será mais destruída toda a carne por águas de dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra, disse o Senhor. E aqui no verso 13, ele diz: Porei nas nuvens o meu arco, será por sinal da aliança entre mim e a terra. Assim como o sábado da criação foi um sinal de aliança entre Deus e a humanidade, o arco-íris, teria também um alcance universal, uma aliança que Deus fez com toda a humanidade, de que a terra nunca mais seria destruída por um dilúvio. Sabe, querido, aqui está representado o amor de Deus. Se você analisar o arco, ele faz um círculo na terra, mas ao mesmo tempo alcança o céu, mostrando a ligação entre Deus e os homens, ligando a terra com o céu. Amém? Sempre que olharmos um arco-íris no céu, devemos lembrar das promessas de Deus e de sua fidelidade para conosco. Nós sabemos também que Jesus fez uma comparação entre o dilúvio e o fim do mundo. Em Mateus capítulo 24, ele disse: Assim como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Capítulo 24, verso 37. Que possamos de fato estarmos nos preparando para a volta de Jesus. E quando ele vier a essa terra, que possamos olhar ao céu e dizer: Este é o nosso Deus, por ele estávamos aguardando e ele está vindo nos salvar. Amém? Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai, louvamos o teu nome porque a tua graça tem nos alcançado, assim como alcançou Noé e a sua família. Queremos, ó Deus, estarmos firmes na tua palavra, nas tuas promessas. E queremos a cada dia estarmos nos preparando para a volta de Jesus a esta terra. Continua a nos ajudar, continua conosco, nos dá a tua paz e a tua bênção. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, um forte abraço e até o nosso próximo estudo.